trial, E aí você foi lá na entrevista, seja por trial, telefone, individual ou em grupo, você validou se aquele candidato tem o conhecimento técnico e o perfil. E aí essa pessoa vai para a próxima etapa, que é a seleção. A seleção é o quê? De posse dos trial, principais candidatos, você tem que tomar uma decisão. Qual vai ser o candidato que você vai dar a oportunidade de entrar trial, na sua empresa, que você vai convidar para jantar com você e com a sua família? Porque para pensar, nós passamos muito mais tempo com as pessoas no trabalho do que com a nossa própria família. Então as pessoas têm que estar em trial, sinergia, têm que estar afim de fazer acontecer. Na seleção, você decide qual vai ser o candidato. Às vezes, essas duas etapas se mesclam, porque você trial, entrevista uma pessoa tão boa que você sente que é aquela pessoa ali que você já faz a proposta para trial, ela. Mas você não deve usar isso sempre, porque quando você fala para a pessoa, olha, vai ter mais uma etapa, eu vou avaliar os entrevistados, eu gostei muito de você e a gente vai trial, tomar uma decisão e te fazer uma proposta final. Quando você deixa a pessoa na expectativa da decisão, você cria valor para a sua empresa, você cria valor para o cargo. Por isso que trial, grandes multinacionais e grandes empresas têm várias etapas e as pessoas ficam na expectativa se elas vão conseguir ou não entrar. Então, quando for adequado, use esse recurso. trial, Mesmo que você tenha ali 80, 90% de certeza que é uma determinada pessoa, fala, olha, eu gostei muito de você, mas a gente vai avaliar os candidatos trial, finais e a gente vai fazer a seleção de quem é a pessoa certa para essa vaga. E aí, geralmente, eu uso uma trial, pergunta que é assim, por que eu deveria contratar você e não os outros excelentes candidatos que passaram aqui comigo? E aí você vai ouvir a pessoa e formar o trial, quê? Uma percepção. Porque a percepção é o quê? É a base da tomada de decisão para você achar talentos para sua trial, empresa. E aí você vai lá e escolhe o João. O João vai entrar dentro da sua empresa e ele vai assumir uma posição. Ele vai trial, ser lá o seu assistente financeiro, seu assistente de logística, seja qual for lá o trial, cargo, vai ser o seu braço direito, seu faz tudo, não importa. Seja qual for o cargo, o candidato tem que entrar numa etapa, que é a etapa que eu chamo de trial, integração. Essas etapas 1, 2, 3, 4 e 5, pelo trial, menos intuitivamente, muitos donos de empresas fazem. Mas eles começam a errar aqui, ó, no passo 6. O que é a integração? Todo funcionário, por mais trial, completo que ele seja, você pode estar contratando um CEO para sua empresa, você pode estar contratando um diretor executivo, você pode estar contratando um cara foda, sabe aqueles caras de gravata, chique, que tem o salário alto e os caras são bons demais? Independente de qualquer que seja a pessoa, essa pessoa tem que passar por um processo de integração. trial, O que é integração? É conhecer a sua empresa, a história da sua empresa, qual que é o seu negócio, qual que é o modelo de negócio, qual que é a cultura da sua empresa. Então essa pessoa, ela tem que ficar no mínimo, trial, 1, 2 dias sem trabalhar. Uai, Marcos, como assim? Sem trabalhar? Sem trial, trabalhar. 1, 2 dias, essa pessoa vai para a empresa para conhecer a empresa. Ela vai sentar trial, nos departamentos, ela vai falar com você, ela vai falar com pessoas chaves, ela vai entender o mercado. Enfim, você tem que desenhar um processo de integração. trial, Se a sua empresa tem um RH, o RH pode dar esse dia de integração. Ou pode ser o gerente da pessoa, ou pode ser parte com um colega de trabalho, parte com o trial, gerente, parte com você. Inclusive, se a sua empresa está crescendo muito, você define dias do mês que os colaboradores vão entrar, para que eles possam fazer a integração juntos. Muitas empresas fazem 1, 2 semanas de trial, integração. Quanto mais bem feita essa integração, maiores são as chances desse colaborador ser engajado na sua empresa. Esse processo é tão importante, que tem empresas nos Estados Unidos, como por exemplo a Zappos, que é o maior e-commerce de venda de sapatos,
A Amazon pagou alguns bilhões pelas apps, para você ver o tanto que a empresa é eficiente, né? Sabe o que as apps faz na integração? A pessoa passa pela seleção. No primeiro dia da integração, o pessoal das apps chega lá na sala e fala o seguinte: olha, vocês chegaram até aqui, mas quem não quiser continuar, a gente dá $2.000 para ir embora. Se você não quiser continuar na empresa, você sai por aquela porta e você vai ganhar $2.000. Por que eles fazem isso? Para não perder tempo com quem não está afim. Eu não estou te dizendo aqui para dar $2.000, R$100 ou R$50 que seja. Você não precisa dar nada, tá? Mas o ponto é, você tem que investir energia para trazer esse colaborador para dentro de casa, para se integrar com o time, para conhecer da empresa. É só dessa forma que ele vai se engajar e entregar o seu máximo. E é o que acontece muito em pequenas e médias empresas que estão crescendo ou que estão com dificuldades. Contrata uma pessoa na correria, na urgência, e está precisando tanto da pessoa que a pessoa já sai da entrevista selecionada e já vai com o serviço para casa. Ó, você já faz isso, isso e isso, porque no primeiro dia de trabalho aqui eu preciso que você faça isso, isso e isso. E isso é inefetivo. É claro que existem exceções e casos que têm urgências e tudo mais, mas quanto mais essa pessoa for bem integrada na empresa, mais sinergia ela vai ter, mais potencial de resultado ela vai ter. Faz sentido? E aí, algumas empresas até fazem a integração, só que aí elas erram, e erram feio, sabe no quê? Na última etapa de um processo de recrutamento e seleção. Porque na minha visão, o que você fez até agora, até o passo 6, foi selecionar a pessoa certa, com cautela, com atenção, com método, usando os recursos adequados. E aí essa pessoa foi integrada e está trabalhando na sua empresa. Mas aí existe um momento crítico, um momento que os americanos chamam de onboarding. Quer dizer, é o momento que a pessoa entra a bordo do barco, do avião que é a sua empresa. Qual que é o nome na prática que a gente usa aqui no Brasil para esse processo que a pessoa vai entrar a bordo e começar a produzir resultados? O nome disso, sabe o que é? É o período de experiência. O período de experiência, 30 dias, 45 dias, renovável por mais 45 dias, não sei como a sua empresa modelou e definiu isso. O período de experiência é um momento importantíssimo, porque é nesse momento que você valida se você fez uma seleção. Para mim, o recrutamento está aqui. Porque o que é recrutar? É quando você põe a pessoa no campo de batalha mesmo e bota ela para agir. E aí essa pessoa precisa ser monitorada, treinada, acompanhada, para você entender se ela vai ter o conhecimento e o perfil para produzir os resultados que a sua empresa espera. Inclusive, é muito comum em muitas empresas o colaborador ser desligado depois de 4 meses. Por que não desligou depois dos 90 dias? Porque não tinha ninguém atento ao período de experiência. E aí, eu quero te dar uma aula e um método tão completo para recrutar e selecionar funcionários, que aqui embaixo tem um formulário para você acompanhar o desempenho do colaborador durante o período de experiência. Esse é um formulário padrão que você pode adaptar alguns pontos que tem mais a ver com a sua empresa. E aí você coloca a pessoa que é o gestor responsável por esse colaborador, que pode ser você, se a sua empresa é pequena. E quando passar o período de experiência, esse formulário é utilizado para se refletir se vale a pena continuar ou não com aquele colaborador. Porque se você perde o prazo do período de experiência, você tem muito mais custos no desligamento desse colaborador. Esse é o ciclo completo. É o método mais efetivo que eu descobri e que nós usamos no dia a dia para contratar centenas de colaboradores que já passaram pela nossa empresa. Faz uma boa descrição do cargo, vai atrás de currículos internamente, externamente,
analisa, tria esses currículos, chama para entrevista por telefone, individual ou em grupo, seleciona os finalistas, dá uma atividade, dá um desafio, dá algo prático para eles fazerem. Aplica o DISC, aqui é fundamental aplicar o DISC. Aplica o DISC, depois de aplicado o DISC, pega os finalistas, com os finalistas em mãos, toma a decisão, faz a integração e depois acompanha o período de experiência. E olhando para tudo isso aqui, pode parecer que é complexo ou que você não tem tempo para fazer isso. Mas eu quero te dizer que muito provavelmente na prática você já fez ou já faz isso aqui de maneira intuitiva. O que eu estou te dando aqui é uma forma mais sistematizada que vai te ajudar a diminuir erros. Porque, gente, sabe qual é o custo invisível que mais prejudica o lucro das empresas? São as contratações erradas. O custo de um funcionário mal contratado é altíssimo. Porque a pessoa entra dentro da sua empresa e fica 3 meses, 6 meses ou 1 ano. E quando ela sai, ela leva todo o tempo de treinamento que a empresa investiu nela. Ela leva todo o tempo que você investiu para achar e selecionar ela. Ela leva vários conhecimentos e estratégias do seu negócio. Então, é um custo invisível altíssimo. E como esse custo não é uma fatura, não é um boleto, não é um cheque que você tem que cobrir, você não fica presente para esse custo. E acha que está tudo bem. Ah, eu contratei, não deu certo, beleza, vai embora. Chama o outro, ah, não deu certo, tudo bem, vai embora. E aí, olha o sinal que você está dando para a sua equipe. Que entra pessoas e não ficam. É claro que nenhuma empresa vai ter 100% de assertividade. Toda empresa tem pessoas que entram e pessoas que saem. Isso é normal. Agora, o quanto menos as pessoas entrarem e saírem, ou seja, o quanto mais as pessoas entrarem e ficarem, mais significa que você está construindo uma equipe de alto desempenho e uma empresa que as pessoas queiram pertencer. E se as pessoas querem pertencer, elas vão produzir resultados com você, vão ter cabeça de dono, vão ter uma atitude diferenciada, vão querer crescer e produzir resultados junto com a empresa. Tem muito talento bom aí no mercado, esperando para ser encontrado e produzir resultados junto com você. E aí, gostou? Fez sentido? Então tem todo um material complementar aqui nessa aula. Eu espero que a partir de agora você possa recrutar com muito mais qualidade para pôr os colaboradores certos e montar uma equipe campeã. Vamos acelerar e eu te vejo na próxima aula.